Bom dia de novo, pessoal. A gente está aqui dando continuidade ao segundo seminário de egressos e discentes da nossa universidade, no nosso programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, PROGEL, e a gente está no momento de iniciar esse seminário, que vai durar 2 dias, hoje e amanhã. Fizemos uma breve explanação de como vai ser o seminário, uma retomada da versão anterior, apresentamos alguns apontamentos em relação ao que já ouvimos de autoavaliação, o que já temos de resposta de autoavaliação por meio de um relatório do ano anterior da autoavaliação do primeiro SED, e agora vamos para um momento especialíssimo que é importante como um registro histórico e, ao mesmo tempo, uma conversa, um diálogo sobre o nosso futuro, que eu ouvi uma estudante muito querida entre nós, porque colaborou muito com a história do nosso programa, como pesquisadora, como professora crítica, desde o comecinho lá em 2019 do Progel, né, uma das primeiras egressas do nosso programa, e de lá para cá continua em diálogo conosco. Então, a gente tem um prazer de receber você, Roberta Cavalcante, ex-egressa, mas interlocutora permanente das nossas pesquisas em literatura, em estudos da linguagem geral, em abordagens críticas. Então, a gente tem uma alegria muito grande em receber você aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação de Roberta para vocês saberem um pouco da história do currículo dela. Aí eu passo a palavra para você para ouvir a sua fala e a gente tecer aqui uma conversa bonita para esse primeiro momento. Então, Roberta Cavalcante é egressa do nosso programa de pós-graduação, o PROGEL, e graduada em Letras, Português e Inglês pela Fundação de Ensino Superior de Olinda. Ela possui especialização em Literatura Brasileira pela FAFIRE e em Metodologia do Ensino à Distância pela Uninasal. Ela é mestra em literatura aqui no nosso programa, e ela desenvolveu uma pesquisa sobre Chico Buarque. Daqui a pouco ela pode falar um pouco sobre isso, sobre música, a relação entre música, literatura, Chico Buarque. Eu acho que é um tema que é sempre interessante para a gente ouvir, sobretudo para pensar nas questões de gênero que ela vai certamente sinalizar para a gente do que ela discutiu. Ela já exerceu funções de tutora e conteudista, produzindo materiais didáticos diversos em vários cursos, dentre eles letras, pedagogia, ciências contábeis, optometria, eita, isso eu nem sabia, Roberta, e desenvolve pesquisas como gênero, decolonialidade, teoria queer, literatura e música. Né? Se eu falei alguma besteira aqui, se eu deixei de dizer alguma coisa, por favor, fique à vontade para complementar. A gente está aqui num público para ouvir você, e a gente vai dialogando, conversando, para fazer perguntas e ouvi-la também. Então, fique muito à vontade. Muito, muito obrigado em nome do nosso programa por você ter vindo hoje aqui. Bom dia a todo mundo aqui presente. Primeiro, eu quero agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou muito fã desse programa. Não só sou egressa, eu sou fã, talvez. Acho que a presidenta do fã-clube do Progel. Ontem mesmo eu dou aula à noite, né? E aí eu levo a minha criança comigo, porque tem uma creche lá na faculdade para acolher. E aí eu estava deixando ele na creche e a professora responsável fez: Ah, eu vi tua foto, tu vai falar amanhã no Progel. Eu disse: Tu é aluna de lá? Ela disse: Não, estou tentando. Continue tentando, porque esse programa é incrível. Não, não troca ele por nenhum outro. Enquanto a professora Marcela estava lendo um pouco dos feedbacks, né, dos egressos, eu acho que um deles foi o meu, porque eu sou essa que estou esperando abrir o doutorado. Eu sou da primeira turma do mestrado e eu quero ser da primeira turma do doutorado também. Estou muito feliz em saber que Ivanda é a coordenadora. Eu tenho uma relação com Ivanda antiga já, né? Ela foi minha professora na Fafiri, inclusive, minha professora de teoria do romance, não foi, Ivanda, eu acho? Eu lembro que, Isso foi. inclusive, não foi no romance? Isso era 2009, 2010, por aí. Foi logo quando eu terminei a graduação, faz tempo. E aí eu pesquiso Chico Buarque, mas majoritariamente eu pesquiso poesia. E eu acho que a disciplina de Ivanda, inclusive, foi a primeira
que eu analisei um romance, um texto narrativo dele, porque eu não queria fugir do meu objeto, mas então eu peguei um romance para analisar, que foi Leite Derramado, na época que era o romance que ele tinha acabado de lançar, e Wanda foi minha professora, e foi a primeira vez que eu analisei uma narrativa do Chico Buarque, porque geralmente eu só analiso o texto poético dele. E depois eu tenho uma outra relação com Ivanda, que junta com a relação com Alex, porque eu fui tutora na Rural por 10 anos, desde 2013 até ano passado. Hoje eu sou professora formadora, porque assim que eu terminei o mestrado, assim que teve processo seletivo para professor formador, eu fiz. E aí, desde o ano passado, eu estou como professora formadora no curso de letras, mas eu fui tutora de Alex, do Polo Recife. Inclusive, Alex é nutricionista também. Não sei se vocês sabem, mas ele me deu várias dicas, porque o meu filho é essa criança, né? Que ele frequenta todos os espaços em que eu trabalho, porque a maternidade é isso. E aí, Josué estava no início da introdução alimentar e Alex me dava várias dicas. Professora, continue insistindo, porque no começo ele não vai mesmo querer aceitar a comida, então continue insistindo. Eu tenho uma relação com o Progel, que é isso. Estou muito feliz, inclusive, de ver que a Alex está aqui, como eu, como egresso. É muito. Eu acho muito bonito esse caminho em que a gente, uma hora é professor, na outra hora é colega, na outra hora é aluno, a gente está sempre em posições diferentes, né? E como a Irã falou, é isso. Eu sou da primeira turma e se eu não estou enganada, eu acho que eu sou a primeira defesa do programa, inclusive, porque Natan queria que eu terminasse logo, e eu também queria terminar logo, e aí ele marcou a minha defesa, eu acho que eu sou a primeira defesa do programa. E é isso, a minha turma, né, a nossa turma não tinha, a gente não tinha ainda cigarro, era tudo lá na salinha da coordenação. Foi, Alex, tu estava lá. O coitado do Natanael, na época era o coordenador, ainda não tinha quem ajudasse muito, então era tudo com ele. A gente chegava lá com um monte de papel e o povo ficava analisando os papéis todos. Mas em nenhum momento a gente não se sentiu acolhido, assim. Eu acho que foi Mel que no início que estava falando sobre acolhimento, e eu acho que essa é a palavra assim desse programa, assim, desde o início. Eu lembro que eu não ia tentar o Progel, assim, não ia tentar porque na minha logística de vida, né, foram 2 anos lindos, foram 2 anos que eu carrego assim para mim de muito aprendizado e que eu continuo aprendendo, ele reverbera em mim até hoje, eu acho que vai reverberar enquanto vida eu tiver, mas foram 2 anos insanos, assim, bem loucos. Eu acho que eu tô de saúde mental, tô pagando preço até hoje, talvez, porque a gente foi a primeira turma, a gente teve um semestre só presencial e aí logo depois veio a pandemia, né? E aí, em plena pandemia, o que para mim foi ruim, de certa forma, para todo mundo, óbvio, a pandemia foi um momento catastrófico no mundo, e acho que na história do nosso país ela foi mais, né, potencializada por todo o contexto que a gente estava, mas para mim ela foi de certa forma positiva, porque as aulas remotas me ajudavam muito na minha logística de vida, né? Eu comecei o programa, eu trabalhava em 3 empregos. Um dos empregos, em só um deles, eu era 44 horas semanais. E tinha uma criança de 2 anos, né? Então, a logística, eu moro no Janga, em Paulista, para estudar em Dois Irmãos, trabalhava no centro de Recife. Então, a minha vida era um eterno deslocamento, assim. E aí, quando a gente foi para o ensino, para a modalidade remota, né? Facilitou isso, eu não tinha o deslocamento, mas além do contexto pandêmico, eu saí também de uma rotina de uma criança que mal me via para uma criança que passava 24 horas comigo, então eram todas adaptações assim. E embora todo esse contexto tenha sido caótico na minha cabeça, mas assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho fixação em estudar, eu não consigo ficar sem estudar. Então eu já vinha sentindo essa necessidade de querer voltar a estudar. E aí, quando abri o programa, eu lembro que eu recebi num grupo de tutores de Natanael, porque eu fui tutora de Natanael também, fui tutora de Ivanda, fui tutora de Natanael, fui tutora de Iedo, fui tutora de muitos dos professores do programa, inclusive Natanael e Iedo, eu conheci a primeira vez na defesa do programa, na defesa do projeto, que a gente só se conhecia
pelo WhatsApp, né? Ivanda eu conheci porque tinha sido minha professora e porque foi coordenadora do curso, então volta e meia eu estava lá para entregar relatório, essas coisas, mas os professores era uma coisa que ficava muito no WhatsApp e no âmbito do e-mail, né? E aí eu recebi no grupo de tutores de Natanael e encaminhei para o grupo meu de trabalho. Eu trabalhava numa instituição privada com tutoria também EAD, e encaminhei para as minhas colegas e, ó, vocês precisam fazer. E elas, você não vai tentar? E eu disse, não, eu não tenho condição, porque essa tuia de trabalho, esse tempo todo, uma criança de 2 anos, eu não tenho condição de fazer um mestrado. E aí eu decidi fazer o projeto, assim, nos 45 do segundo tempo. Eu disse, eu vou tentar me inscrever. Vou fazer, montar um projeto aqui do que eu sei, do que eu pesquiso, que era Chico Buarque, né? E na época eu tinha o meu projeto, na verdade, de submissão ao programa, era analisando Chico Buarque, analisando as mesmas três personagens que eu analisei, mas era com uma outra teoria, que eu pesquisava as teorias pós-coloniais. Eu nem conhecia, na verdade, ainda as teorias decoloniais. E aí, dentro da teoria pós-colonial, eu trabalhava com o neobarroco, que era muito isso, essa coisa do sul global, de uma visão que fosse um contraponto com essa visão eurocêntrica. E uma das perguntas na banca, né, foi se o meu projeto se adaptaria para uma mudança indo para as teorias decoloniais. E aí, na época, eu já conhecia um pouco, mas não o suficiente para colocar no meu projeto, e eu disse que sim, que obviamente dava para se encaixar, e foi o que aconteceu. Eu acabei deixando o neobarroco de lado, porque ele já não comportava o que eu queria analisar, e eu conheci, através de uma amiga, que virou minha grande amiga durante o programa, que é Paula Corey, Irã conhece, que pesquisava já a teoria queer, e ela disse, ah, tu conhece a teoria queer? Eu disse, não. Ela, menina, tem um professor aqui no programa que ele é uma referência, que eu vim para o programa só por conta dele. Eu quero saber quem é esse também, que eu quero conhecer. E aí eu conheci a teoria queer e, obviamente, eu não tinha como não trazer para a minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, ela acabou sendo uma análise das teorias feministas, decoloniais e queer em três personagens de Chico Buarque. É, dois personagens de uma obra que é Bárbara e Ana de Amsterdã, que é da obra Calabar, O Elogio à Traição, e a personagem Geni, que é da Ópera do Malandro. E aí eu analiso essas personagens, que eu chamo de mulheres transgressoras, porque foram personagens escritas durante o período da ditadura militar, né? As obras são de 76 e 78, respectivamente. E aí são mulheres que estão dentro de performances de mulheres que a sociedade não aceita, né? Então, Geni eu analiso enquanto travesti, Bárbara, ela é uma personagem bissexual, mas eu analiso a partir da relação dela lésbica com Ana de Amsterdã, e Ana de Amsterdã, que é uma personagem prostituta. E aí, uma das coisas que eu mais trago na minha prática enquanto pesquisadora, enquanto professora, tem uma amiga nossa do No Queer, Nai, que ela diz que ao momento que você usa as lentes do queer, você não consegue mais enxergar o mundo sem essas lentes, né? Uma hora que você coloca esse óculos. E eu trago isso muito na minha vida, na minha prática, enquanto profissional, enquanto pessoa, que eu não conseguia assim olhar para essas personagens e não entender toda essa relação de entender, inclusive como é o processo de decolonialidade. A minha disciplina de metodologia foi com Valéria, maravilhosa, mas depois Irã deu essa disciplina e eu paguei como ouvinte, porque eu sou tão fã desse programa que eu paguei mais créditos do que eu deveria, inclusive. Eu Eu paguei mais crédito, por exemplo, todas as disciplinas de Brenda eu fiz, todas elas, que Brenda ofertou eu fiz. Eu já tinha crédito suficiente, mas eu paguei novamente. E ainda paguei algumas como ouvinte. Paguei uma de Natan, de Literatura e Psicanálise, e paguei a de Irã, de Metodologia, com esse viés decolonial. E aí, a partir do momento que eu entendi essa teoria e de como ela pode se moldar a pesquisa, eu não consegui deixar de lado
A minha dissertação, por exemplo, foi algo que eu fiz muita questão, e Natan, que foi meu orientador, né, acolheu muito bem que eu escrevo em primeira pessoa, toda a minha dissertação é escrita em primeira pessoa. Eu parto de mim, até porque a escolha desse tema, a escolha desse autor, a escolha dessas personagens, ela é total subjetiva, sou eu, a minha vivência, eu estudo o Chico Buarque desde a minha graduação, então não tem como eu não me colocar naquela pesquisa. Toda a dissertação ela é escrita em primeira pessoa. Num primeiro momento, numa palestra que eu vi de Irã, inclusive, acho que foi numa palestra da Abralim, se eu não me engano, durante a pandemia, Kiran fala, inclusive, de que não precisa flexionar o gênero, não. Se a gente está aqui em 19 pessoas e tem 18 mulheres e um homem, pode se referir a todo mundo como elas. E eu tentei adotar isso um pouco na minha dissertação, de usar o feminino como esse gênero no que é, dentro da língua portuguesa, o masculino neutro, né? Mas em alguns pontos havia divergência, porque em alguns pontos, inclusive, eu precisava desse masculino, principalmente para fazer contraponto. Então, o que eu pude encaixar, eu encaixei, mas o desenho da minha metodologia ela é muito decolonial. Eu fiz questão de trazer autoras que falam das famosas escritas de si, né? Então, para trabalhar a personagem travesti, eu utilizei autoras travestis. Para trabalhar a personagem lésbica, eu utilizei autoras lésbicas. Para trabalhar a personagem bissexual, prostituta, eu trabalhei autoras prostitutas. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande que eu carrego até hoje, para mim, assim, na minha prática enquanto professora, na minha prática de vida, de óbvio, é extremamente importante a gente ir para os clássicos, a gente ir para a base, mas é importante a gente sair deles e não ficar só neles. Então, esse processo metodológico que eu adoto na minha vida é um processo metodológico que eu aprendi no Progel. Fora todos os ensinamentos que eu tive em sala, compartilhando com os meus colegas. A minha turma era uma turma que eu acho que eram menos vagas do que é hoje. Eu acho que só tinham 4 para literatura, se eu não me engano, e eu acho que eram 8 para linguística, não lembro, mas eu sei que só eram 4, isso dentro das vagas comuns, né? Fora a cotista para servidor. E aí eram muitos, muitos trabalhos que envolviam gênero e que envolviam coisas também que eu estava afastada, de certa forma, desse ambiente como aluna há um certo tempo. E aí eram coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, tem outra colega nossa do programa, que é da minha turma, Starlet, que trabalha fake news, o conceito de pós-verdade, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E que eu fui me debruçar para ler, para estudar, inclusive, e que trago hoje para mim. Eu ministro, hoje eu trabalho numa faculdade aqui perto da minha casa, e eu trabalho com o curso de pedagogia. Trabalho com outros cursos, mas majoritariamente com pedagogia. E eu estou ministrando uma disciplina de cidadania digital. E eu vejo muito Ivanda e Starlet nessa disciplina comigo o tempo inteiro, porque eu trabalho muito hipertexto, eu estou trabalhando meme, inclusive, e eu estou trabalhando o combate, né, a cyberbullying, através desses gêneros digitais, e estou trabalhando o combate à desinformação com a base no fake news. Inclusive, a minha aula de hoje, eu vou trabalhar o capítulo de Starlet da dissertação dela, em que ela conceitua fake news, o conceito do que é pós-verdade, de como combater a desinformação. Então, tudo que eu aprendi nesse programa, em contato com meus colegas, com teorias que eu não conhecia. Análise do discurso, por exemplo, era uma área que eu sempre tive um carinho e uma proximidade, mas que eu nunca tinha ido além, sei lá, da página 5 e que eu comecei a ir além da página 5 e que eu trago isso também na minha prática docente. Trabalho textos de Irã, inclusive. Toda a minha disciplina, eu ministro uma disciplina de linguagem, comunicação e argumentação jurídica para o curso de Direito, primeiro período de Direito, e aí um dos textos que eu trabalho é exatamente o de Irã, conceituando análise do discurso e análise crítica do discurso, como não é uma área, né, não é um curso especificamente da linguagem, e eu gosto muito do texto de Irã, porque é muito explicado, assim,
você lê e não precisa muito ir na entrelinha, tá tudo é muito didático. Então, para um primeiro contato, eu acho um texto extremamente importante. E eu estou sempre fazendo isso, assim, eu estou sempre resgatando os meus professores, eu estou sempre resgatando os meus colegas de turma. Paula é uma grande companheira, porque eu acho que, embora eu seja uma pessoa da literatura, embora eu esteja um pouco mudando esse meu discurso, porque eu estou me definindo muito mais como uma pessoa da linguagem, esse programa, ele foi, eu lembro de uma disciplina de TEL, que era TEL e João, que era aquela disciplina que todo mundo paga, né? Tanto quem é linguística como quem é literatura, que é exatamente a disciplina interdisciplinaridade. E TEL trabalhou CLG, e eu fui pegar o meu CLG da época da graduação. E aí, quando eu abri, eu relembrei que eu tinha lido esse livro inteiro, porque eu sou aquela que marca o livro, né? Eu sublinho, eu faço anotação, estudos interdisciplinares da linguagem. Eu risco todo, meu livro é todo riscado. E aí, quando eu abri, eu disse, inclusive na aula de TEL, eu disse, eu nem lembrava que eu tinha lido esse livro todo, porque eu gosto muito de Souci, em alguns pontos eu sou bem souceriana, mas eu não lembrava que o CLG tinha passado todo por mim, assim. E essa disciplina para mim foi incrível, assim, de voltar para algumas coisas da literatura, principalmente, de análise literária, de crítica literária, por exemplo, voltar para estudar formalismo russo, New Criticism, o próprio estruturalismo dentro da literatura, que eram coisas que eu tinha visto na especialização que eu tinha feito na Fafiri, que a gente trabalhou muito isso, mas que desde então eu não tinha mais voltado para esse local. E aí, voltar para locais tanto da literatura quanto da linguística, que são duas áreas que eu sou muito apaixonada, assim, eu acho que uma vez numa das palestras que Irã fazia das lives que que o No Queer fazia, eu acho que teve uma que eu participei e eu falei isso, que eu entrei em letras, o meu caminho com esse curso, né, a minha mãe era formada em letras, embora ela não gostasse, ela se formou em letras por questões de classes mesmo, né? Minha família vem de uma família pobre, trabalhadora, assalariada, e historicamente o local da professora vem desse recorte social, histórico, político e tudo isso. E ela queria, na verdade, ser advogada, mas como ela não tinha condição para pagar a faculdade de direito, o dinheiro que dava era para pagar uma licenciatura. E aí ela fez letras, e eu convivi a minha vida inteira com todos os livros dos cursos de letras ao meu alcance. E eu entrei, eu dizia assim, eu quero fazer letras. Ela fazia, não, não vou fazer letras, não, vou fazer outra coisa. Letras não é legal. E eu, mas eu quero letras. Ainda tentei 2 anos fazer turismo, que uma loucura na minha cabeça que eu tentei isso. E depois acabei indo para letras, porque é isso, a água só corre para o mar, não adianta. E aí eu fui fazer letras, mas eu queria, entrei em letras assim, querendo ser filóloga, porque é uma área, eu acho que de quase todos os campos, eu gosto de vários campos da linguagem, mas eu tinha muito uma coisa da filologia, assim, eu amava as aulas de latim, amava de um jeito assim, ainda amo, eu gosto muito de latim. E eu queria trabalhar com, sei lá, queria trabalhar ligado à arqueologia, por exemplo, ser aquela pessoa que alguém acha uma tumba lá no Egito e vai chamar fulana de tal para fazer a leitura do que está ali escrito. Eu queria ser essa pessoa, assim. E aí eu conheci a literatura, né? Aí eu fui-me embora para ela, não consegui mais deixá-la, mas eu sempre caminho junto, assim, a sociolinguística é uma área da linguagem que eu amo muito, que eu não consigo me desvencilhar de jeito nenhum. Inclusive no meu ensino de literatura, dentro desse percurso enquanto professora, eu ministro uma disciplina de formação de leitor para o curso de pedagogia, e aí eu trabalho, esse curso que eu trabalho, a matriz, ela é por competência. E aí, então, a gente divide o curso por eixos. O eixo 3, por exemplo, é o eixo de alfabetização e letramento. E aí a gente trabalha a formação de leitor, para esse público de alfabetização e letramento, material didático para esse público, avaliação para esse público. E dentro dessa disciplina de formação de leitor, eu trabalho a construção de histórias infantis.
histórias infantis partindo do recorte da diversidade, de você escrever história infantil que seja, que contemple as diversas variantes da língua, que contemple as diversas a diversidade de pessoas, seja de neurodiversidade, seja de raça, de classe, de gênero. E aí a linguagem é um ponto que é muito crucial nisso e que eu bato muito com os meus alunos de que você não vai chegar numa escola, numa periferia, sei lá, de Paulista, por exemplo, que é onde nós estamos, e você vai chegar lá e vai colocar, mesmo que seja uma versão em gibi de Dom Casmurro para aquelas crianças quando elas nunca tiveram acesso à literatura, quando elas nunca tiveram acesso a esse texto infantil, quando elas não, talvez nunca tiveram acesso a textos que sejam mais próximos delas. Então, chegar na linguagem para essas crianças, né? Eu costumo muito dizer que não vai chegar lá no ensino médio, ligar um interruptor e pá, formamos um leitor. Não, isso é uma construção, e o professor da educação infantil tem um papel fundamental nisso, à medida de que ele utiliza a literatura não só como instrumento, mas também como meio para isso. E volto para os meus professores, não deixo de passar o direito à literatura de Antônio Cândido, que é um texto que eu conheci com Ivanda e que eu carrego comigo para onde eu vou. Pra... Eu lembro que eu fui para uma palestra com o Fernando, acho que ele ainda está no programa, ele é orientando de Brenda. E aí, Fernando estava no Twitter e ele lançou um. Ele tinha acabado de entrar no programa. E aí ele colocou uma citação do direito à literatura de Antônio Cândido. Aí eu perguntei: "Tu está pagando disciplina com Ivanda?" Aí ele: "Tô, como é que tu sabe?" Eu, "Sabe?" Aí eu disse: "Sabe, porque esse texto todo mundo deveria ler, devia estar." Tem uma frase do Gilberto Gil, quando ele era ministro, que ele diz que a cultura devia estar na cesta básica do brasileiro, né? Esse texto devia estar na cesta básica de todo estudante de letras, assim, precisa ler o direito à literatura, porque é um direito que nos é negado, né? E a gente não tem essa noção de como ele é negado e de como ele é importante para a gente de qualquer área, dentro não só do curso de letras, mas de toda e qualquer área, assim, de como a gente precisa ter esse acesso e de como a falta dele resulta em diversas outras coisas da nossa sociedade que são tão adoecedoras assim. Então, eu sou uma grande defensora dos estudos da linguagem e eu sou uma grande defensora desse programa. E de verdade eu estou esperando que vocês abram o doutorado, porque eu quero muito ser da primeira turma do doutorado. Eu quero muito ser esse local acolhedor, assim. Eu ficava com muito receio, assim, de, meu Deus, eu vou fazer. é, eu tenho muito uma síndrome da impostora, né? Então, eu acho que nunca nada que eu escrevo tá bom, nada que eu produzo tá bom. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou levar uma lapada nessa banca, não vão gostar do meu projeto, não vão gostar de nada, mas em nenhum momento, não só porque eu não levei uma lapada, mas assim, as críticas elas são muito responsáveis. De fato, de pontuar ali dentro da sua pesquisa o que você pode melhorar, o que não é tão legal, o que não cabe. Em nenhum momento eu me senti desrespeitada, em nenhum momento eu me senti sei lá, em outros locais que eu já estudei e que algumas situações aconteceram, mas dentro do projeto eu nunca vi isso, e eu nunca vi também ninguém, nem da minha turma e nem das turmas posteriores, que volta e meia eu conheço, principalmente a segunda turma, que eu conheço mais próximo, né? Porque a gente ainda cursou disciplinas juntas, mas é sempre sobre isso, assim, como é respeitoso com a gente enquanto pesquisador, como é respeitoso, por exemplo, a minha decisão de deixar o neobarroco de lado e ficar só com a teoria decolonial, queer feminista, foi muito bem acatada por Natanael, foi muito conversado, sempre foi tudo muito respeitoso. E assim, e além disso, os acessos que a gente sempre teve aos demais professores. Irã mesmo, eu digo que ele é minha salvação, porque quando eu tenho alguma dúvida, eu mando um áudio. Irã, desculpa, mas vê. Eu pensei isso, 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 e isso. Será que tá certo? E de como é muito acessível, e Edo também, assim, é um local que é isso, é de muito acolhimento. Hoje,
quando eu olho, por exemplo, para trás, e quando vocês estavam falando aí das avaliações e das possíveis melhorias, porque é isso, esse momento é para isso, e a gente tem sempre o que melhorar. Hoje, enquanto uma, por exemplo, mulher mãe, eu penso nesse acolhimento maior com esse recorte, sabe? Assim, é, não, nem falo só de, obviamente, eu sei que a instituição tem creche, tem tudo isso, mas da gente pensar, sei lá, espaços, congressos, se a gente pensar numa área para criança, né? Se a gente pensa um curso que é majoritariamente composto por mulheres, né? E esse recorte da mulher cisgênera, heterossexual, sobretudo dentro dessa sociedade, como obrigatoriamente encaminhar por esse local da mãe, né, da maternidade, se a gente pensar nessa quantidade de alunas, né, a quantidade de discentes que têm filhos e que volta e meia precisa trazer esse filho para a aula, para a instituição. Então, se a gente pensa num congresso, será que a gente não pode ter, ou não sei, uma taxa menor para quem está ocupando esse local, ou um próprio espaço dentro do Congresso que com recreador, que possa ter, as crianças possam ficar ali enquanto essas pessoas estão participando do Congresso. Isso são coisas, inclusive, que eu passei a enxergar depois de estar na academia, nesse local de maternidade, e que eu acho que dentro do Progel é algo que eu já tinha conversado isso com o Irã, inclusive em outros momentos que a gente se encontrou de palestras e de tudo isso, e que eu acho que é muito a cara do Progel, sabe? Eu acho que é esse programa, porque em outras instituições talvez tenha uma resistência maior, inclusive de enxergar esse local da maternidade como um local que você precisa ter um olhar diferenciado, ou um olhar mais sensível. E o Progel é esse programa que tem total perfil de acolher isso muito bem. E aí, eu acho que, enquanto egressa, que deseja o doutorado, eu acho que a única, talvez a coisa que eu pense mais assim de somar nessa autoavaliação seja isso, assim, formas da comissão, da coordenação. Lembrei agora que eu fui CCD também do programa. E aí a gente pensar nisso, nesse local das alunas, dos discentes de uma forma geral, porque majoritariamente são mulheres, mas existem homens também que precisam levar suas crias, suas crianças, seus dependentes para aquele espaço de ensino. E eu acho que pensar nesse local para o programa vai enriquecer muito o programa, de uma forma geral. E eu acho que é isso. Eu falei que só. Falou lindamente, Roberta. Muito, eu já estava digitando aqui o agradecimento a essa sua fala, que é importantíssima, né? Esse é o circuito, é o momento para a gente escutar vocês em relação a essas sugestões e pensar junto, pensar saídas, né? Bom, muitíssimo obrigado, assim, em nosso nome aqui, o nome da professora Ivanda, coordenadora do nosso curso atualmente, da professora Marcela, coordenadora da nossa comissão de egressos e discentes, nós que fizemos, que estamos fazendo aqui o seminário na organização, o Mel, que é a Alex, Val, eu, então todo mundo está muito feliz com você ter vindo. A escolha por você se justifica por sua fala, porque quando você apresenta essa fala mostrando essa multiplicidade que é você, né, esses atravessamentos todos que você tem na sua vida, isso para a gente é muito rico. Encontrar uma ex-discente, e quem sabe futura discente, né, que tem tantos atravessamentos e pode falar de vários lugares, porque eu acho que muitos dos seus atravessamentos representam várias pessoas aqui. Talvez uma outra mãe, talvez uma outra pessoa que tenha aquela carga horária que você mencionou lá para trás, que você disse que eu trabalhava 44, não é nem a escala 6 por 1, é 6 por 0, né? Era 6 por 0, né? Essa carga horária sua, pessoa da literatura, né, com as leituras que você fez, e ao mesmo tempo esse lugar de não procurar mais fronteira, como você disse, uma profissional do estudo da linguagem. Então eu acho que tem muitas pessoas que se representam um pouquinho em cada parte sua. Essa representação que você nos traz e a diligência que você teve em todo o programa, não por acaso defendendo no tempo que você defendeu, participando de várias disciplinas, como você disse, até mais do que os créditos necessários, essa diligência toda e o seu perfil como pessoa
importa muito para a gente. A gente quer ouvir pessoas como você para saber da sua caminhada. E aí, por conta disso, eu até abri aqui para o pessoal, caso vocês queiram fazer perguntas, gente, eu tenho uma pergunta para fazer a você. A gente hoje vai ter algumas rodas, né? Daqui a pouco, talvez até a Ivanda lembre um pouquinho a programação da gente do horário da tarde. Vamos ter uma roda de autoavaliação, que é a roda clássica, como tivemos no encontro passado, e depois rodas menores no segundo horário da tarde, com temas específicos, né? E esses temas, eles são para pensar o quanto a nossa vida ela é também atravessada por muitos fatores além da vida acadêmica. E você elucidou muito isso aqui. A gente tem ouvido muito estudantes com uma certa angústia de como conciliar, Roberta, tudo isso, né? A vida da parentalidade, da maternidade, da paternidade, a vida profissional. A gente viu, inclusive, dados importantíssimos agora no nosso relatório que mostrou onde atuam, né, os egressos do nosso curso. Então, a gente viu que boa parte de vocês atua na educação básica, atua no ensino médio. A gente viu que o número de ensino médio ali é o maior. Então, a vida profissional das escolas, que muitas vezes é quase incompatível com as demandas da vida acadêmica, e mesmo assim, vocês estão na corda bamba. Né? E mesmo assim, né? E nós, né, Marcela, Ivanda, eu e Edo, já passamos por isso e ainda passamos também porque a gente tem essas demandas todas da vida pessoal para dar conta. Eu, por exemplo, ainda não tenho filhos, mas eu sei que Ivanda tem, então eu sei que essas demandas todas são cruciais para a gente pensar como a gente concilia com o curso de mestrado ou com o curso de doutorado. Queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar um recado, eu sei que nem tudo a gente pode controlar, mas se você pudesse dar um recado para as pessoas até que estão cursando aqui ainda e estão com essas dificuldades, e para aquelas que pretendem dar continuidade à vida acadêmica e acharem saídas possíveis, porque de fato a gente não consegue controlar tudo, qual recado você daria para conciliação com a vida acadêmica? Em tornar possível, da melhor forma, a vida acadêmica diante desses outros atravessamentos que assolam o cotidiano de todo mundo aqui, em menor ou maior grau. Olha, eu acredito, na verdade, que rede de apoio é algo fundamental, né, para diversos atravessamentos. Contar com os colegas do próprio programa, assim, porque acho que se tem alguém que sabe o que a gente está passando ali, é aquela pessoa que está naquele, né? Por mais que seja um recorte diferente, mas aquela realidade um colega vai entender. Talvez melhor do que alguém que esteja fora. Eu falei de Paula logo no começo, e ela é uma grande companheira, não só de amizade, mas ela é uma grande companheira acadêmica também. A gente tem uma dica que eu posso dar para vocês, para quem está no programa, por exemplo, eu tenho publicações tanto na área da literatura quanto na área da linguística, porque eu sempre publico com Paula. Se é na área da literatura, eu saio como autora principal e ela como coautora, e se é na área da linguística, ela como coautora e ela como autora principal e eu como coautora, porque a gente trabalha muito junto. E isso permite não só essa abertura de leque no nosso campo, né? Porque a linguagem é isso, não tem como ser esse espaço tão demarcado, tão delimitado, é isso, tentar derrubar essas fronteiras e aumenta, inclusive, o nosso conhecimento mesmo. Eu publiquei, por exemplo, com Paula, a gente publicou o primeiro artigo, eu acho que, inclusive, que a gente publicou junto, com orientação de Vicentina, Paula foi orientanda de Vicentina, um artigo exatamente sobre uma parte da pesquisa dela, né, que era a análise de casos de violência na mídia impressa aqui de Pernambuco, casos contra pessoas trans, né, de como os pronomes, o nome morto vem à tona nessas reportagens e de como isso configura a violência. E produzindo isso com Paula, eu consegui, por exemplo, abrir um leque para um artigo que eu fiz numa disciplina de Brenda e que depois foi publicado numa revista
Mato Grosso, da Universidade Federal do Mato Grosso, que é exatamente sobre essa configuração do que é violência no corpo de pessoas trans, e aí analisando duas poesias, uma de Jupe do Bairro e outra de uma autora pernambucana chamada Nena Calerreira. Mas essa minha visão de violência, por exemplo, ela parte a partir desse texto de Paula, e de como isso abre a minha cabeça mesmo, e vice-versa, e a gente tem muito essa troca. Então, eu acho que buscar dentro dos colegas parceiros, né, por mais que seja um ambiente, né, que vendem muito a academia como esse local muito competitivo e de muitos egos que ficam se batendo, mas eu acho que é possível construir esse local de uma outra forma. Aliás, eu acho que é possível construir todos os locais de uma outra forma. E aí, essa caminhada, não só para publicação, não só para ajudar a conciliar, né, nesse espaço acadêmico a passar por isso, porque eu acho, eu não, obviamente eu não fiz doutorado, mas eu acho que o mestrado talvez seja a coisa de maior impacto, assim, porque é uma coisa muito rápida, 2 anos, a gente pensa que 2 anos é muito, mas para fazer uma pesquisa, e que quando você está ali no meio da pesquisa, você vê diversos braços do que aquela pesquisa pode enveredar, e você quer seguir esses diversos braços, mas não dá, porque é uma pesquisa de 2 anos, então você precisa, né? Então a gente meio que leva uma lapada, assim, talvez muito grande. No doutorado, de certa forma, a gente está mais acostumado com aquela linguagem acadêmica mesmo, principalmente para quem está muito tempo fora desse espaço. Então, eu acho que buscar essa rede de apoio, seja nas pessoas que você tem, família, amigos, mas principalmente buscar essa rede de apoio dentro é, dos colegas, sabe? Assim, que inclusive eu. Uma das coisas, assim, embora eu trabalhe com educação à distância, eu tenho dificuldade de ser aluna EAD. Eu tenho. Eu consigo se for remoto, porque eu preciso daquele momento síncrono para a gente estar aqui, para a gente debater, porque eu aprendo muito mais no debate do que, obviamente, ali na leitura, porque é isso, a visão do outro sobre o que ele entendeu vai acender uma luz em mim, vai tirar talvez uma venda que estava nos meus olhos, e eu acho essa troca muito importante, essa troca dentro do espaço, né, sala de aula, seja onde esse espaço é, se configure no digital, no presencial, no físico, onde for. Eu acho essa troca muito importante. E essa constituição enquanto grupo, né, das pessoas que estão ali passando por aquele momento, às vezes algumas pessoas, inclusive, trabalham a mesma teoria, só que com objetos diferentes, e isso permite com que você expanda o seu conhecimento. Então, acho que principalmente ter essa relação com os colegas de turma, até futuramente também por questões de trabalho. Eu trabalho muito, Paulo e Starlet, a gente trabalha muito junto, eu produzo também material didático para padrão CA, SAEB, padrão Enem, e aí a gente está sempre se indicando. Eu indico o Paulo, eu indico o Starlet me indica a Paula, a gente está sempre, porque são pessoas que a gente confia e que a gente conhece a produção daquela pessoa, a profissional que aquela pessoa é, a acadêmica que aquela pessoa é. Então, eu acho esse momento extremamente importante. E só para falar uma coisa que eu esqueci é, na palestra em si, que para mim foi um primeiro momento do Progel, assim, de ser algo muito marcante na minha vida, que foi a primeira vez na minha vida em que eu estudei sem precisar pagar. Porque eu fiz uma graduação numa faculdade particular, eu fiz especialização numa faculdade particular, e o mestrado foi a primeira vez que eu não tive que desembolsar mensalmente uma quantia, por mais que a gente entenda do que é um órgão federal e de tudo como é constituído, enfim, mas foi a primeira vez que eu tive acesso à educação de forma gratuita. E para mim isso é um grande marco, um grande diferencial. Assim, eu sou uma grande defensora, a voz chega embaixo, que eu sou pisciana, né? Dá vontade logo de chorar. Mas é porque eu sou uma grande defensora da educação, assim. É óbvio que eu não sou essa pessoa alienada que acha que a educação salva, porque não dá para a educação salvar sem ter comida na mesa, sem ter teto para, né, para morar, sem ter, não tem como só a educação fazer isso, porque ela é muito poderosa, mas ela não faz milagre. Mas a educação, ela é extremamente
extremamente importante. E a educação pública, sobretudo, sabe, poder acessar esses espaços, poder ter conhecimento de coisas que talvez só, infelizmente, ainda só permeiem esses espaços. Então, adentrar esse local, e olha que eu estou falando de mim quando eu entrei no Progel, 2019. Eu já tinha 6 anos que eu era tutora na Rural, que eu permeava esse meio acadêmico, né, de ensino superior, mas ainda assim é um outro local quando você entra para poder desfrutar das possibilidades que uma universidade pública lhe oferta, né, dos caminhos que você pode seguir dentro de uma universidade pública, da qualidade do ensino, não dizendo que as faculdades, as instituições privadas não têm qualidade, não é isso, mas esse local de fazer científico, sabe? De fazer pesquisa, de como isso é importante, assim. E por mais que a gente saiba, quando a gente vivencia isso, é uma outra realidade. Porque eu tive professores incríveis, professores maravilhosos ao longo da minha jornada. Mas as oportunidades que eu vi da educação pública, isso eu só pude presenciar quando eu fui discente do Progel, assim. Então, é quando você pensa da diferença mesmo desses espaços e do que você pode acessar. Então, assim, além de ser muito grata ao programa, porque é um programa incrível e porque é um programa que, né, surge em meio a um contexto político, social no país caótico e que sempre defendeu isso da instituição pública, da educação de qualidade, de como é importante esse espaço, de como é importante as pessoas acessarem esse espaço e principalmente de como é importante a gente traduzir o que a gente produz dentro da academia para quem está do lado de fora, assim. Talvez aqui Irã tenha sido o meu grande professor nesse quesito, porque as lives no Instagram eram exatamente isso, era essa tradução do que a gente produzia ali dentro para todo e qualquer público, não só para o público acadêmico, e como isso é importante, porque se a gente fica só falando aqui entre nós, efetivamente a mudança não vai ser tão produtiva quanto ela é quando a gente tenta e consegue transpassar esses muros da universidade. Então, eu sou muito fã desse programa. Roberta, você não tem ideia da importância dessa sua fala, dessa sua resposta, da maneira como você articulou. Talvez, se eu pudesse elencar algumas palavras-chave, eu diria que a comunidade, coletivo, coletividade e afeto estão muito presentes aí nessa sua resposta, não só minha pergunta, mas na sua fala de maneira geral, né? A constituição de rede de apoio, intra e extra-acadêmica, a preocupação em se articular com colegas no programa, na universidade, e agora você traz a importância de nós firmarmos esse lugar de valorização da educação pública e de qualidade e a popularização do conhecimento, né? A gente, ano que vem, vai passar por uma reflexão sobre currículo no nosso programa, e eu acho que esses são temas importantíssimos. Além de você já ter falado de direitos em relação a práticas políticas afirmativas, como, por exemplo, em relação às mulheres, né? Tudo isso diz respeito à sensação de comunidade, à sensação de afeto. Um espaço como esse, que é a Universidade Pública e um programa de pós-graduação, é uma comunidade. É uma comunidade que faz o quê? Né, em conjunto produz conhecimento para que a vida social seja, a vida das pessoas seja melhor, né, seja melhor. Então, essa compreensão de que somos uma comunidade acima de tudo, né, e estamos a serviço da educação como transformadora, né, e você traz o maravilhoso texto, né, do Antônio Cândido sobre a literatura como direito, e, portanto, né, o direito à arte, o direito à educação, o direito à cultura. Tudo isso eu acho que são reflexões que levam a gente a pensar sobre como conciliar a vida acadêmica com as intempéries da vida. Você trouxe agora um componente importante. O Progel nasce num momento político muito delicado do Brasil, ele se constitui ali, ele vai se desenvolver num momento sociossanitário dificílimo, né? E ele resistiu e está aqui. E está aqui sendo abrilhantado por vocês e se consolidando cada vez mais. Então, isso não é por acaso. Isso só acontece com o sentimento de comunidade, de comunhão, de afeto. Então, eu acho que isso que você traz é tão importante, Roberta, porque eu estou vendo alguns rostinhos aqui, estudantes que eu conheço que passaram por dificuldades que foram compartilhadas em sala de aula,
dificuldades em relação ao trabalho, dificuldades com a vida a psíquica, com a vida familiar. Então, isso que você está dizendo de constituição de rede e sentimento de comunidade, da gente se articular com a gente, né? E o exemplo que você traz com Starlet e com Paula são importantíssimos. Então, assim, eu acho que você mandou bem um recado para a gente te ouvir e, como já disseram aqui no chat, se inspirar cada vez mais em você, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão falando aqui sobre você, eu assino embaixo. Queria ressaltar também a participação diligente de Rafaela, de Mel, que estão aqui nos ajudando na frequência, e eu vou passar a palavra para os professores Marcela e professora Ivanda, caso queiram perguntar alguma coisa também, ou para outras pessoas, fiquem à vontade, para a gente também já se encaminhando para outros momentos do nosso SED. Por favor, professoras. Roberta, eu gostaria de parabenizá-la pela sua trajetória. Foi um prazer muito grande te conhecer, agora virtualmente. Eu tive a oportunidade já de conhecer um pouquinho da sua história. Atualmente eu estou trabalhando na coordenação de tutoria do curso de Letras EAD, e eu vejo que você atuou como tutora, agora atua como professora formadora, e eu sempre via seu nome lá no quadro dos professores Roberta Cavalcante, eu via as disciplinas, e eu ficava imaginando como era a Roberta. Agora eu já sei quem é a Roberta. É um prazer muito grande te conhecer, Roberta. A sua trajetória brilhante e muito emocionante. Assim como você, eu também vivi a maternidade na pós-graduação. Eu sou mãe de 3 filhos, um nasceu no mestrado, o outro no doutorado e o outro no pós-doutorado. Cada um tem uma titulação diferente. E assim como você, eu sei como é se dividir, né, em várias esferas. Eu fiquei muito emocionada com o seu depoimento. E achei muito linda a sua trajetória. Parabéns para você. E faço votos de que você prossiga nos seus caminhos acadêmicos, na pós-graduação, do doutorado. Fiquei muito contente com o seu depoimento. Parabéns pela sua garra, pela sua fixação em estudar, como você mesma coloca. Não é? Você é a que marca os livros, você é a que já pagou os créditos e quer pagar novamente, porque você tem vontade de estudar. Isso é muito bonito em você, viu? Fiquei muito emocionada com o seu depoimento e muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada pela partilha. Parabéns para você. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, viu? Ganhou uma fã. Roberta, querida, parabéns. Que vivências. Estou aqui emocionada como sua professora, que acompanhou as suas travessias formativas no âmbito da pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Nos reencontramos também nas parcerias aí da tutoria, né? No momento em que eu estava também na coordenação de letras, você já atuava na tutoria, e depois também, quando eu ministrei algumas disciplinas, que você sempre nas parcerias aí, e você citou também o Alexandro, que à época também estava fazendo estágio de docência, né? Então formamos uma rede bem importante naquele momento. Gratidão, querida, pela sua paixão, pela sua experiência, pela sua vivência. Como é importante, não é, gente, esse momento de interação, esse momento de revisitar memórias, de mostrar desafios, de mostrar caminhos futuros. Parabéns a você, parabéns pela maternidade, pela maturidade com a maternidade, não é? É muito importante você destacar aí esses pontos, essas contribuições, essas dicas para a gente revisitar até planejamentos futuros em relação a eventos, em relação a essa parte muito importante da formação das mulheres guerreiras que fazem também pesquisa e que precisam se dedicar aí em todos os processos, né, dessa construção. Eu acho que a gente já pode ir tentando, né, esse momento aqui de compartilhamentos, de vivências tão importante. Agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui, professores, professoras, estudantes, egressos, comunidade de uma forma geral, não é? E temos aqui já o convite também para a continuidade das reflexões. Agora, às 14 horas, teremos um terceiro momento, colocamos aqui no nosso chat uma roda de autoavaliação para continuarmos refletindo.
Depois, a partir das 16h15, teremos 3 rodas com alguns temas também bem importantes. Colocamos já também aqui no nosso chat, né, os temas e os links de acesso. Então, convidamos a todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que fizeram inscrição no evento, para a gente continuar refletindo. Agradecer e parabenizar mais uma vez a toda a comissão de discentes e egressos, a professora Marcela Painha, professor Iranelo, toda a comissão organizadora, Melk, Rafaela, Muriel, vou esquecer alguém, Andressa, né? E toda a comissão aí também de discentes e egressos, o Valdemar Costa, o Alexandro e todos que estão aqui também conosco. Enfim, gente, eu acho que foi muito produtivo aqui essa manhã de hoje, muitas aprendizagens. Agradecer mais uma vez a nossa queridíssima convidada aí, com esse repertório maravilhoso de compartilhamentos de experiências emocionantes. É isso. Agradecer e até a nossa rodada de autoavaliação. Até já já. Tchau, pessoal. Tchau. Bom almoço.